Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes e estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Mais um programa, mais um episódio para vocês, né? Nós somos a Voz do Churrasco. Série 2026, né, Cristiano? Estamos 2 anos já gravando. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Já ultrapassamos 100 episódios ininterruptos. É, muito trabalho, muito conteúdo para vocês, trazendo pessoas e personalidades que deixaram um legado e que continuam entregando bastante serviços prestados para nossa comunidade, empreendedorismo, gastronomia e churrasco. É isso aí, como eu sempre falo, nada disso aconteceria sem as marcas que acreditam neste programa. Mais uma vez eu repito, são marcas que deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque eles deixam de se preocupar apenas com o seu produto e investem no ecossistema do churrasco. Então, se você vai consumir qualquer produto durante o ano, dá uma olhadinha aqui na Voz do Churrasco. Quais são as marcas que apoiam o nosso ecossistema durante todo o ano? São essas marcas que nós precisamos apoiar. É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher. Zinho, primeiro pão de alho, líder de mercado no Brasil, agora cada vez mais próximo dos gaúchos, com a linha Todo Churrasco. E tem a linha Bolinha entrando forte nesse ano de 2026. A linha Bolinha para Airfry entrando com muita força. É um espetáculo. Barão Aromáticos Chás, minha parceira aqui de mesa e bancada, há mais de 70 anos, a Lara do Gaúcho. Temos também GR Grupo, assessoria financeira e jurídica. Porque justiça começa pelo bolso. Aí são mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil. Você que está com alguma dessas dificuldades jurídicas ou financeiras, entre em contato com eles que eles vão te atender da melhor forma. Borrússia, frigorífico de suínos feito pela nossa gente. Share, líder mundial em churrasqueiras e parrijas. Há quase 50 anos levando a cultura do churrasco para o mundo. Estão em 92 países. Aí a Share, que é nosso novo parceiro, já está alguns programas conosco na temporada de 2026. Entre no site deles e dê uma olhada nas linhas profissionais e particular para sua casa. Tem uns produtos ali que, olha, é o sonho de todo mundo que gosta de churrasqueira ter uma dessa em casa. É um parque de diversões. É um parquinho de diversões mesmo. Bom, temos a Lenscorp também, marketing digital. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. O apoio de Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Dom Cássio Selaime, Red Bull, líder mundial em energéticos. E Facapcor, seguros e consórcios. Entre em contato com o Gabardo e com o José Luiz lá, que eles vão te atender. E tudo isso está sendo gravado aqui nos Estúdios Combo, o melhor estúdio de podcast desta cidade, deste estado. Sem mais delongas? Sem mais delonga, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Faz tempo que eu tô tentando agendar com ela, mas a vida é uma loucura. Mas é um orgulho muito grande te receber aqui. Seja muito bem-vinda, nossa amiga querida Fernanda Bart. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar com vocês aqui, Cris e André. Eu sou fã da farofa, do Eu Capitã. Ficamos agradecidos. Da Borrússia, do Bolinha, dessas facas artesanais, e conheci a Share nesse último Paleta Atlântida, e digo para vocês, que traquetanas maravilhosas que eles criaram. Verdadeiro parque de diversões do churrasqueiro. Lindo, né? Lindo. Lindo, lindo. Eles são demais. Eles são demais. Pra tu ver, baita parceiros, marcas renomadas e que apoiam o ecossistema do churrasco. Mas é disso que a gente precisa para desenvolver, né? Iniciativa privada, em parceria também com a iniciativa pública, fazendo maravilhas por aí. Mas, Fernanda, vamos lá. Para as pessoas te conhecerem, eu sei que muita gente já te conhece, mas muitos que ainda não te conhecem. Quem é Fernanda Bart? Bom, Fernanda Bart. Sempre era uma criança muito criativa e curiosa. Meu primeiro programa de rádio eu fiz com fita cassete com 5 anos de idade. É engraçado, né? Aí a minha mãe guardava essas fitas maravilhosas, eu fazia várias vozes diferentes, tinha meu próprio programa, contava notícias, inventava histórias. Era uma loucura. E a minha irmã menor, de 3 anos, fazia todos os efeitos sonoros especiais. Essas fitas são da gente se finar de rir, né? Mas eu sempre achei que eu queria ser jornalista, Cris. E eu era apaixonada pelos documentários do Globo Repórter. Estou falando disso há 40 anos atrás, né? E achava que aquilo era o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Imagina, não existia canal de streaming, não existia nada desses programas de turismo, nem nada. Sim. Era só o Globo Repórter mesmo. E o sonho de qualquer jornalista que queria conhecer o mundo e trabalhar com turismo era trabalhar no Globo Repórter. Tu não tinha muita opção, né? Sim. Acabei entrando na faculdade de jornalismo com esse desejo, porque também não existia ainda nenhuma faculdade de cinema no Rio Grande do Sul.
fui cursar isso, entrei pelo jornalismo, trabalhei um tempão com fotografia, preto e branco, com cinema, fui parar numa campanha política, comecei a trabalhar com roteiro e direção e assistência de direção de campanha política, trabalhei 12 anos diretamente com isso, criei a minha marca de comunicação política estratégica, fiz um mestrado em ciência política, assessorava muitos partidos, muitos políticos, era ghostwriter, trabalhei muito tempo nos bastidores da política. E aí, um belo dia, lá no meu sítio em Maquiné, com meu pai, ele resolveu, porque ele sempre foi uma pessoa também muito curiosa e muito criativa, ele resolveu que, além de ser artista plástico, de ser professor de design da SPM e tudo mais, que ele ia ser produtor de queijo artesanal. E aí ele começou a comprar livros de queijo maravilhosos, a pesquisar receitas incríveis, e a gente comprava o excedente de leite dos vizinhos e começamos a fazer queijo artesanal. Delicioso, primeiro, obviamente, para consumo próprio, para consumo interno, para dar de presente para os amigos, que sempre sobra, né? E aquilo ali é uma coisa muito apaixonante, né? Aí, infelizmente, meu pai contraiu, né? Teve um câncer devastador, e literalmente no leito de morte ele me deu o livro dele de queijos, das receitas que ele tinha criado, com os nomes, até os rótulos que ele tinha deixado desenhados no quarto dele, no Hospital Moinhos de Vento, antes de entrar em coma e não voltar mais. E eu peguei aquele livro, eu me emociono muito com isso, muito. Eu peguei aquele livro e eu prometi para ele que eu ia dar sequência. E aí começaram os meus problemas burocráticos. Que eu descobri que, para fazer queijo artesanal, eu tinha que ser dona da vaca, naquela época. E eu não tinha nenhum interesse, nenhuma intenção em criar animais. Eu queria continuar fomentando a cadeia, comprando leite do excedente do meu vizinho, que não tinha o que fazer com tudo que ele produzia, porque já existiam leis absurdas e draconianas que impediam o produtor rural de fazer nata, iogurte, manteiga ou qualquer outra coisa com o leite dele se não tivesse 500 mil burocracias criadas pela vigilância sanitária para impedir o produtor de produzir. Isso a gente vê muito no Brasil, né? Não só com o leite, mas com toda a questão dos fiambres, dos produtos artesanais, né? E a gente está falando em 2016, mais ou menos. E aí fiz curso de boas práticas, eu e meu marido, a gente tentou por todos os caminhos legais ver como é que a gente ia fazer para comercializar. Porque a gente já estava com uma clientela de aproximadamente 80 pessoas e elas nos demandavam bastante. E eu dizia, não posso vender para vocês, porque eu não tenho CNPJ. E aí nós tínhamos 3 amigos donos de restaurantes, maravilhosos por sinal, que gostavam tanto do nosso queijo, que eles queriam comprar para vender no restaurante. A gente fazia burrata, queijo blanco, queijo com limão siciliano. A gente produzia um camembert maravilhoso, que as pessoas faziam fila de espera. E a gente tinha essas propostas. Eu digo, não, mas a gente não tem como vender para vocês, porque a gente não tem CNPJ, isso vai prejudicar nós, vai prejudicar vocês. Se tiver qualquer tipo de fiscalização, vocês não vão ter procedência. E aí a gente resolveu que não tinha o que fazer. Que literalmente, para conseguir produzir o queijo, eu ia ter que entrar para a política e mudar a lei. E foi meio isso que aconteceu. Eu me candidatei a vereadora, eu ganhei a eleição, e um dos meus primeiros projetos foi o projeto que liberava a produção de queijo feito de leite cru em Porto Alegre, que era mais ou menos a lei que existia em Minas Gerais, que tinha sido adaptada pelo governo do estado através da Assembleia Legislativa aqui para o Rio Grande do Sul, mas que cada município tinha que fazer a sua, né? E Porto Alegre eu acho que é um dos únicos municípios que tem a sua lei colocada. E aí a gente teve que aprovar, antes da minha lei, aprovar a lei do Sim Animal, que faz com que todo gado leiteiro seja devidamente vacinado, o que te permite, Cris, comprar o leite de quem tu quiser para produzir o teu queijo. Né? Não precisa mais ser dona da vaca. Não precisa mais ser dona da vaca, que era o grande problema. E com isso tu traz aí diversidade. O meu sonho era ver assim um dia acontecer, e eu acredito que ainda vá,
tá? Nós temos mais e muitas feiras de queijo artesanal feito em Porto Alegre, concorrendo com marcas familiares, sabe? A gente já tem hoje o pessoal da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Rio Grande do Sul, que fazem uma vez por ano um concurso, que geralmente é ali na Casa de Cultura Mário Quintana, né? É bem bonito, tá crescendo, todo ano cresce mais, mas a gente precisa ter mais queijarias artesanais em Porto Alegre. A gente não tinha nenhuma há 10 anos atrás e agora a gente já tem várias. Isso é legal. E precisamos ter mais, né? Porque a gente precisa, assim como a cerveja artesanal, a gente precisa fomentar o empreendedorismo local, o empreendedorismo de tradição, os produtos artesanais. Essas coisas vão ser cada dia mais valorizadas. As pessoas querem comida de verdade. As pessoas não querem mais processados, industrializados, né? Multimarcas, megacorporações. As pessoas querem consumir local. Essa é a tendência, é isso que a gente tem que apoiar. É verdade. Que legal, né? Assim, isso é que é bacana a gente ver, né, da política, né? A gente vê tanta... Todo mundo fala, eu não gosto de política, eu não gosto de política, mas na verdade a gente tinha que adorar a política. A gente tinha que gostar muito, porque é através da política que a gente pode mudar as leis, que a gente pode criar possibilidades para o desenvolvimento econômico, né, do nosso país e de tudo. Então, assim, na verdade, quem fala que não gosta de política tem que começar a rever isso, né? A gente não gosta dessas doideiras aí, desse povo fanático em tudo, mas a gente gosta, mas política sim, a política é hoje Ela é o necessária. caminho, mas é o único meio de você transformar ao seu redor e mudar e transformar e gerar renda e gerar empreendedorismo e enfim. Mas, Fernanda, além disso, aí vamos lá, vamos continuar na sua trajetória. Você entrou para a política, foi vereadora, está vereadora ainda, né? E, além disso, agora, recentemente, você esteve secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Evento de Porto Alegre. Conta para nós como foi essa sua breve passagem pela Prefeitura de Porto Alegre como secretária, mas muito intenso. Foi um desafio, foi um aprendizado. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu tenho muita afinidade com essa área toda do desenvolvimento econômico, do turismo e dos eventos. E eu ponderei muito antes de entrar, porque eu sabia que eu não ia ficar muito tempo, né? Porque no mais tardar dos fatos, eu teria que sair da secretaria agora, no início de abril de 2026, porque eu sou pré-candidata a deputada federal e isso, para mim, é extremamente importante e uma prioridade no sentido de que a gente tem que subir para Brasília para mudar o Brasil de fato, tá? Então, isso é missão. Agora, aceitei a secretaria, sabendo que eu ia sair mais cedo, e acabei saindo mais cedo ainda, por motivos absolutamente particulares, nada a ver com a administração pública. Apesar de todos os pedidos que me fizeram para ficar e para continuar, porque o trabalho deixado foi muito bom, muitos projetos entregues, muitos projetos em andamento, que estão sendo entregues agora nesses primeiros meses de 26, mas... O que mais me surpreendeu foi a capacidade da equipe dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Uma equipe boa, uma equipe que estava precisando um pouco de valorização, e eu dei isso, né? A gente teve ali um trabalho de gestão muito forte dentro da secretaria, chamando cada uma das unidades para entender o que elas de fato faziam, qual era o potencial, onde é que estavam as frustrações, quais eram as demandas reprimidas, o que cada um daqueles funcionários que estava ali há muito tempo gostaria de ter podido fazer e não pôde, porque nunca tinha sido chamado para conversar com o secretário antes. Isso tudo eu fiz e funcionou. Funcionou. E a gente tem ali núcleos muito importantes. A secretaria é gigantesca, né? Ela não trabalha só toda a parte de turismo e de eventos de Porto Alegre, como as feiras de rua, todas as feiras que não são orgânicas, né? Elas passam pela secretaria. O escritório de eventos licenciou mais de 2.700 eventos num prazo muito pequeno, batendo todos os recordes. A gente tem ali toda a parte que cuida também da área rural, do turismo rural de Porto Alegre, toda a parte que trata de todos os trabalhos a ver com a sala do empreendedor, com a licença, desde parklets até a retirada de alvará para pequeno, médio e alto risco. Então, é uma secretaria multifacetada, tem toda a ala da economia criativa ali dentro também. E a gente fez o que eu achava o mais correto. A gente estabeleceu prioridades e estabeleceu critérios para coisas que não tinha.
Então, quais eram as prioridades da secretaria e que foram prioridades que ficaram colocadas no papel, oficializadas para dar continuidade ao trabalho? Porto Alegre, ela tem que ter o foco em ser polo gastronômico, e aí entra a capital mundial do churrasco, entra as nossas cervejas artesanais, nós queremos voltar a ser polo cervejeiro, o melhor e o maior entre as capitais, que nós perdemos essa posição durante a enchente, as nossas vinícolas urbanas, a nossa gastronomia de excelência, que a gente estava criando roteiros e eles continuam sendo criados, Cidade Baixa, roteiro da área rural, roteiro ali dos moinhos de vento. Então, a gente tem condições, porque a nossa gastronomia ela é de altíssimo nível. Só que ela precisa ser mais divulgada. Então, a gente precisa ter mais eventos que divulguem a qualidade do que a gente faz aqui. Esse era o ponto 1, né? A gastronomia. Ponto 2, toda a nossa questão do turismo náutico, do turismo da orla, tem o turismo do centro histórico, toda a parte do quarto distrito, tudo aquilo que ele tem para desenvolver como economia criativa, como desenvolvimento econômico, atração de novos talentos, de criatividade, tudo isso passa pelo quarto distrito, a valorização do nosso turismo rural. Tá? E aí inclusive dentro do primeiro item ali, que aí junta um pouco gastronomia e turismo rural, nós temos toda a parte do turismo de tradição, que é o acampamento Farroupilha, que nós vemos com muita clareza como o produto de exportação mais forte que Porto Alegre tem no turismo. É o nosso acampamento Farroupilha. Ali nós juntamos tudo. Cultura, tradição, gastronomia, história, né? O cerne do que move a cidade e a questão do conceito de ser a capital mundial do churrasco, né? De ter um evento maravilhoso como o Paleta Embarcadeiro, de ter a Expo Churrasco, que já está no calendário oficial de Porto Alegre. E a gente tem que dar continuidade para essas coisas, né? Fortalecer o nosso polo dos cuteleiros artesanais, fortalecer todas as iniciativas que mostrem para o resto do Brasil e para o mundo o que nós temos de diferencial e por que é bom estar e vir a Porto Alegre, né? Deixar de ser só passagem obrigatória para Gramado, Canela e Bento. Exatamente. A gente tem muito que mostrar. E olha quanta coisa ela nomeou aqui, né? É verdade. Do que realmente tem e que talvez nem os próprios porto-alegrenses conheçam, né? Porque não é divulgado. E dentro da secretaria eu desenvolvi um pouco mais e agora eu vou voltar dentro da Câmara de Vereadores como presidente da Frente Parlamentar da Orla, né? Todos os nossos projetos que fomentam o desenvolvimento do polo náutico. Então, a gente está com vários projetos de lei nesse sentido. A gente tem um indicativo de lei para apresentar para o prefeito Melo. A gente quase entregou a ele totalmente pronto um decreto do polo náutico, que já estava conversado, inclusive, com o secretário de Meio Ambiente, com o Germano. Essa semana que passou, o prefeito Melo assinou o termo de permissão de uso de um dos itens que fazia parte da construção que eu fiz do Polo Náutico de Porto Alegre, que é a escola de vela na Orla, que é a escola pública de vela da CB Vela. Que legal. Vai ser ali entre o antigo Timbuca e o Sindaf, né? Assunção ali ainda, na Orla. E eles vão ter um projeto ali que eles vão trabalhar com turmas de crianças vulneráveis, onde eles vão ensinar a velejar. E o pessoal dos clubes de remo também se interessou em fazer uma parceria com a CB Vela e ensinar as crianças a remarem ali também, usarem aquela estrutura. Então, nós vamos ter aí novos e jovens atletas, né, que talvez jamais tivessem essa oportunidade na vida, graças a esse TPU, que é um termo de permissão de uso, e uma das cláusulas que eles ofereceram para a prefeitura foi justamente essa, que era um pedido meu há muito tempo, que a gente tivesse uma escola pública de vela em Porto Alegre, que a gente entende que quanto mais a gente fomentar o esporte náutico, mais ele vai crescer. Nosso sonho é um dia voltar a ter estaleiro em Porto Alegre, a gente ter aí um grande circuito náutico não só no esporte, mas em turismo náutico, que a gente faça aí intercâmbios com Barra do Ribeiro, com Eldorado, com Guaíba. Ia falar isso agora. Que a gente tem aí turismo na Ilha do Presídio, que a gente tem todo um projeto para desenvolver isso. Né? Hoje a Ilha do Presídio está sob responsabilidade do município de Guaíba, mas deveria voltar para Porto Alegre. Eu estou provocando Guaíba aqui, deveria voltar para Porto Alegre, porque está há muito tempo com Guaíba e Guaíba não fez nada. E nós temos hoje um projeto que nós gostaríamos, pode ser até em parceria, não tem problema. Já conversei com o secretário Santini sobre esse projeto do turismo histórico-cultural na Ilha do Presídio. O ideal seria fazer uma concessão ali, botar um café, botar um museu, botar um restaurante, ter um pier para as pessoas atracarem.
A Ilha da Casa da Pólvora também, que tem que voltar Isso eu não conheço. a ser um atrativo turístico, histórico e cultural. Ela já chegou, André, a ser completamente reformada, funcionou durante 1 ou 2 anos, teve inclusive peças de teatro na época do Porto Alegre em Cena, acontecendo lá, e depois, por falta de manutenção, deixaram tudo cair de novo. A Ilha da Casa da Pólvora, ela fica numa das ilhas do Guaíba. Se tu tá na orla, tu enxerga uma torrezinha de pedra saindo na ponta da ilha, no rio. Eu acho que é a Ilha dos Marinheiros, mas eu confirmo isso para vocês depois. Ela foi usada como refúgio durante a Revolução Farroupilha. Ela é absolutamente histórica, é uma construção maravilhosa. É um castelinho, né? E está ali. Tu pode botar um restaurante, tu pode botar um café, tu pode ter um circuito que integre a Ilha do Presídio com a Ilha da Casa da Pólvora. Tem muita coisa para fazer em Porto Alegre. E em termos náuticos, nós não estamos nem engatinhando ainda. Nós não começamos. Olha um só, baita espaço desafio. para desenvolver a cidade, né? Ah. Quando eu falo que a gente não consegue pegar que seja um barquinho ou uma lancha e ir daqui até a Barra do Ribeiro. Exatamente. O projeto que está dentro do decreto dentro da constituição do Polo Náutico, ele envolve 6 piers públicos espalhados pela costa de Porto Alegre, né? Onde esses piers, a ideia é fazer uma parceria público-privada, onde a iniciativa privada estrutura a terra, né? Bota café, bota restaurante, faz a questão do pier, e Porto Alegre poderia entrar, é a nossa sugestão ao prefeito Melo, Porto Alegre entraria com os projetos de viabilidade técnica de colocação desses piers. Inclusive os projetos de viabilidade técnica, você empresário que possa ter interesse nisso, pode adotar os projetos, eles não são muito caros, então de R$250 mil, tu consegue fazer um projeto de viabilidade técnica e colocar aí depois, né, uma manifestação de interesse público, uma MIP, sobre a exploração naquele local para colocar um pier público. E aí, meus amigos, o céu é o limite, porque se a gente tiver essas 6 estruturas colocadas em Porto Alegre, pode botar uma ali atrás do Grêmio, o pessoal que quer ver, chegar de barco para ver o jogo, uma atrás do Inter, né? Uma em Belém Novo, uma em Ipanema, joga uma lá para o Lami. A gente tem espaço de sobra para fazer esse tipo de coisa. Desenvolver o nosso parque náutico, que está abandonado, que fica no 4º distrito, embaixo ali da ponte, mais ou menos, um espaço enorme, Gigante ali. que pode ser extremamente bem utilizado em concessão, em adoção, né? A gente pode ter aí, meu Deus, é coisa que não acaba mais. E a gente vai ter aí, no trecho 2 da Orla, a gente já sabe, faz parte do projeto, a Marina Pública, que vai ser enorme, é um projeto enorme. Vai ter ali centro de eventos, vai ter a OSPA, vai ter um monte de coisa. Então, se a gente tiver essa marina enorme, que vai chegar barcos grandes, vocês já pensaram em Porto Alegre daqui a 5, 10 anos recebendo cruzeiros de fora, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina? Por que não? A gente pode sair daqui, do nosso porto, e até águas internacionais, jogar num cassino em águas internacionais. Hoje a gente não tem nada, mas a gente pode ter tudo. Pode ter tudo. Para mim, o destino de Porto Alegre passa pelo desenvolvimento do polo náutico como um ativo de geração de emprego, renda e de desenvolvimento econômico, como nada do que nós tivemos até hoje foi. Que, na verdade, as grandes cidades que têm rios, né? Elas realmente vivem o rio. Elas exploram. Elas vivem cuidam, vivem do rio e vivem o rio. Sim. Então, e o gaúcho, por muitos e muitos anos, ele deu as costas pro rio, né? Então, hoje, quantos anos depois, eu tô com quase 40, a orla tá agora que eu consigo, a gente anda na orla, que a gente vive a orla, consegue ter a segurança, iluminação pública. Então, tem espaço para crescer e ainda bem que tem pessoas que pensam assim e que querem enxergar esse potencial, né? Claro que sim. Vamos trabalhar. É isso. E tu também participaste da Escola dos Assadores, né? Falando em escola, já que a gente teve uma escola, já vai ter escola de velas. No mandato como, né, secretária. Ai, eu achei tão lindo aquilo. Você ainda participou. Foi bem legal, né? Teve o apoio, né, da Escola Social do Churrasco, um projeto totalmente idealizado pelo Marcelo Bolinha. Ele pensou, ele sonhou com aquilo, ele criou aquilo, aí ele... Não, e dá pra ver o amor que ele tem, né? Ele tem. Ele pegando aqueles jovens, aquelas crianças, aqueles adolescentes, ensinando a selecionar a carne, a cortar a carne, a colocar no espeto, a temperar. Ele sabe muito bem, assim como vocês, que a gente precisa investir. Sim.
né, na formação de talentos nessa área, porque a gente tem churrasco para exportar para o mundo e a gente tem que exportar os nossos talentos também. Falta mão de obra, falta gente para trabalhar. E formando assim desde cedo, meu Deus. Falta mesmo, né? Isso é É o tudo que de o bom. Bolinha sempre fala. Qual é a próxima? Quem é a próxima geração de açougueiros? Né? Quem é? Porque Um não tem ofício uma que passa de pai para filho, geralmente, né? Mas não tem escola, não tem onde esse povo aprender. Então, assim, quando o Bolinha ele sonhou, idealizou essa escola, ele foi pensando nisso também, né? Porque ele é do açougue. Então, ele tem amor, ele tem paixão por essa profissão. E o assador veio depois. Primeiro foi o açougueiro. Então, quanto essas profissões ligadas à cadeia, a gente fala o ecossistema do churrasco, né? Elas hoje ainda não são tão valorizadas. Elas ainda não são consideradas profissões. O assador ainda não é uma profissão regulamentada. Mas tem né? que ter, né? Mas Açougueiro e assador são a base do ecossistema do churrasco. açougueiro mas o assador ainda não é. Mas ainda assim são profissionais hoje que conseguem manter suas famílias dessa profissão. Sim. Né? Então, assim, tem um mercado gigantesco também para explorar aí. E você foi uma grande apoiadora e incentivadora dessa pauta do churrasco, né? Nessa Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Mas quando você entrou de cabeça nisso, né, Fernando? Hoje você participa dos eventos, você vive os eventos, você abre Fomenta os espaço, eventos. fomenta, se abre espaço para cutelaria, né? Então, acho que muito você legal. pode contar um pouco também do quanto que você considera isso importante Para a capital. para a capital. Sim, por exemplo, lá durante o acampamento Farroupilha de 2025, né, do ano passado, a gente fez questão de ter essas experiências imersivas, de estar com o setor todo, com o ecossistema do churrasco dentro do acampamento Farroupilha, de valorizar os assadores, de valorizar os cuteleiros, de dar espaço para eles, que eles mostrassem o trabalho deles a um público maior, mais abrangente. Inclusive, eu acho que esse tipo de coisa tem que aumentar. A gente precisa pressionar o executivo para que o acampamento Farroupilha de 2026 seja, no mínimo, igual ou maior do que o que foi em 2025, em termos de projeção, espaço e divulgação dos nossos talentos. Porque é um produto turístico. Sim. As pessoas viajam para comer, para provar a gastronomia de algum lugar. E se a gente quer ser a capital mundial do churrasco, a gente tem que mostrar que a gente merece esse título, tá? E o poder público ele tem obrigação de incentivar financeiramente, fomentar, porque qualquer ecossistema, qualquer setor que você veja como prioritário, como estratégico para o desenvolvimento da cidade, ele precisa de apoio financeiro público, né? Até com que ele caminhe com as próprias pernas. E se você parar para olhar o maior case de sucesso do turismo brasileiro, que é Gramado, até hoje Gramado recebe dinheiro público Sim. do governo. Tá? Eles receberam aí aportes, inclusive milionários, para se reconstruir depois da enchente, depois de tudo que aconteceu. Então, o fomento, ele volta porque a cada R$1 que tu investe de dinheiro público em turismo e eventos, voltam mais de R$10 em impostos e renda indireta para o município. Isso é um baita investimento, né? Não tem nem o que discutir. E tu está gerando emprego e renda. E é gente que não está precisando ganhar bolsa, auxílio de nenhum tipo. São empreendedores, são famílias, são negócios. Então, é o maior negócio que o município pode fazer é colocar dinheiro em turismo e eventos. Eu não tenho dúvida disso. O desenvolvimento econômico, ele precisa de incentivos tributários, às vezes precisa de um terreno ali, de uma facilidade maior para fazer um investimento num lugar de mais risco, mas o turismo e os eventos, eles precisam de recurso direto. Não tem o que fazer. Tá? E ele dá retorno. E a gente vê isso. Em termos numéricos, é perceptível que quando a gente tem grandes eventos, Porto Alegre fervilha. Sim. Os restaurantes estão todos cheios, os hotéis estão lotados. É verdade. É verdade. Esse dinheiro fica no município. E depois da reforma tributária, e muitos gestores públicos não se deram conta disso ainda, que depois da reforma tributária que foi feita, os municípios eles perderam e vão perder muito dinheiro
para o governo federal, que passa a ser o grande centralizador. E aí, através do comitê soviético que foi criado, o comitê financeiro, que vai definir, através de membros escolhidos pelo governo Lula, como o dinheiro vai ser redistribuído para os estados e para os municípios. Tá? O único recurso carimbado do município passa a ser o IPTU. E a gente sabe que o IPTU não tem espaço para aumentar. Nenhum município consegue aumentar IPTU sem entrar numa crise tremenda com os seus munícipes, porque não tem espaço para aumento de imposto. Nós já pagamos um dos IPTUs mais caros do Brasil. Verdade. Tá? Qualquer apartamento aí um pouquinho melhor já paga R$3.000, R$3.500 de IPTU. As pessoas que têm uma casa só por estarem em determinado bairro, pagam 20, 30, 35 mil reais de IPTU. Isso é um abuso, é um absurdo, é um roubo. Isso é o sistema socialista implantado na vida das pessoas. Tu não é dono do teu imóvel, porque tenta não pagar 2 anos seguidos o IPTU para ver se tu não vai perder teu imóvel. Que tu tem ali as gerações que tu herdou do teu pai, que a tua família construiu com suor. O IPTU, ele é um dos impostos mais desgraçados que existe. Mas, infelizmente, com o jeito que o Brasil se estruturou financeiramente, propositalmente, é o único que ficou para o município. Pobre do município que não tem IPTU, porque ele não vai ter dinheiro para fazer nada. Então, olha o tamanho do dilema. Só que o dinheiro novo entra como no município? Através de desenvolvimento econômico, turismo e eventos. Então, a única forma dos municípios daqui para frente receberem dinheiro novo, que não seja tirando impostos dos seus moradores, é através de investimento em turismo e eventos. Não tem saída. Trazer divisas para dentro da cidade. É estratégia. Né? Eu estive acompanhando o lançamento do projeto estadual da Lei do Turismo, um projeto que pretende aí que todos os municípios tenham a obrigação de investir X do ITBI. Não são os municípios, é o Estado tem a obrigação de investir o ITBI de volta no turismo dos municípios. Isso aí vai trazer muita renda. Tá? A gente tem no Rio Grande do Sul, e eu viajo muito, eu sou campista, eu gosto de fazer trilha, me meter no meio do mato. A gente tem atrações no Rio Grande do Sul inimagináveis em beleza, onde as pessoas nem sabem que existem. E esses municípios que estão pobres, não tem dinheiro para nada, tem às vezes ativos de turismo natural, que é uma das coisas que mais cresce no mundo, turismo de natureza, turismo de camping, turismo de escalada, de rapel, de esporte radical. Os municípios têm um potencial na mão, mas não tem dinheiro para desenvolver. É que nem diz o nosso amigo, o Fernando, que esteve aqui conosco. Eles não têm nem estrada para que cheguem lá. Não tem. Às vezes a gente passa uns Não tem perrengues acesso, para chegar. né? Eu conheci, nas semanas agora que passaram, eu tive num ex-quilombo chamado Rincão do Inferno, vulgo Rincão dos Francos, que fica entre Lavras do Sul, Bagé e Camaquã. Pensa num lugar difícil de achar. Estrada de terra, quilômetros. Passar por dentro de 5 propriedades. Assim, com muita sorte, a gente encontrou uma placa. No Google, tu digitava, dizia impossível traçar rota. Eu juro para você, assim, nós achamos o lugar. O lugar é paradisíaco, apesar desse nome bizarro, de Rincão do Inferno. O lugar é paradisíaco. No meio de Lavras do Sul, tu tem dunas de areia, água de rio absolutamente cristalina, chapadões de pedra de mais de 120 metros e um lugar inacreditável para fazer trilha, para botar uma barraca, para acampar. Ninguém sabe. Esse é o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, eu admiro muito o trabalho do secretário Santini, ele foi excelente secretário de turismo, né? E nós temos uma relação muito boa, nós trabalhamos muito juntos enquanto eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, e ele tinha essa preocupação, né, de desenvolver os geoparques. Eu também estive no Geoparque de Caçapava do Sul, lá na Pedra do Segredo, fazendo as trilhas. Também é um lugar que carece de estrutura, não tem nem água potável no Geoparque, e tu não tem estrutura. Qualquer um fora do Brasil que tivesse o potencial de desenvolvimento de turismo que nós temos aqui, já tinha colocado dinheiro ou concedido de forma responsável, né, e com fiscalização esses espaços para quem tem condições de investir e colocar de pé.
Porque todo mundo gostaria de conhecer um parque desse. Só que tem que ter acesso, infraestrutura, tem que ter água potável. Pelo amor de Deus. Tem que ter onde receber, tem que ter hotel, Tá? tem que ter rede Tem que ter hoteleira ou estrutura. pousadas. Mas essa vai uma ser a série- saída dos nossos municípios. É agro e turismo. É o futuro do Rio Grande. Não tem escapatória. Nós temos que ajudar os nossos produtores do agro, que estão aí à míngua, sofrendo, Verdade. e botar recurso em turismo e eventos. Nós vamos levantar o Rio Grande se a gente tiver um governo de direita que tenha isso no foco. Eu digo de direita porque direita não estorque impostos. É difícil. Direita, É difícil. seja direito, né? Direito é ser de direita. É isso, né? É bem por aí o caminho. Fernanda, e você falando desses turismos, né, e que você fez, uma das coisas que você fez também lá na zona rural, você fez uma caminhada, uma cavalgada, não teve isso também? Teve, a gente fez 2 coisas na área rural. 3, na verdade. A terceira está sendo entregue por agora. A gente fez a Primavera Rural, que é a primeira vez a gente juntou várias propriedades da área rural, pedimos para eles se organizarem para fazer um roteiro de 2, 3 dias de duração. Foi lindo, a onde as gente pessoas inaugurou, pudessem a conhecer. gente lançou no acampamento. É, exatamente. Onde as pessoas pudessem conhecer o potencial do turismo rural que existe na nossa cidade de Porto Alegre. Tá? Eu já conheço há algum tempo, mas tem muita gente que pega o carro e anda 100 quilômetros para estar num lugar igual nós temos aqui na nossa área rural. Com 30 minutos no centro. Exato, né? Às vezes até menos. Nós temos pousada, nós temos restaurante, nós temos cavalgada, nós temos atrativos, nós temos trilha, nós temos cachoeira, nós temos praia balneável com areia limpa. Verdade. Tudo isso na nossa área rural. E as pessoas às vezes pegam engarrafamento, gastam gasolina, passam perrengue, levam 3 horas para chegar num lugar e a gente tem aqui. Então a ideia é essa. E esse ano a gente tem a ideia de que isso aconteça de novo. Né? Nós vamos pressionar para que seja mantido esse projeto da Primavera Rural e tenha mais gente participando. Tinha cervejaria artesanal participando. Gente que estava ali com seus... Tem azeite sendo feito na área rural de Porto Alegre. Que legal. Tem queijo, tem azeite. Eu comi um tudo. queijo maravilhoso. Maravilha. E nós ressuscitamos a cavalgada da lua cheia, que não acontecia há 10 anos em Porto Alegre. Saindo ali da propriedade da Cabanha La Paloma. Lindo, lindo. Ali é demais. E foi maravilhosa a cavalgada. Só que eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Sou muito séria, porque senão eu tinha feito com o IA. A lua não apareceu no dia da cavalgada. Eu fiquei louca, porque era dia de lua cheia. A noite anterior tinha feito uma lua do tamanho desse holofote que tem aqui no estúdio. E no dia da cavalgada, a lua não apareceu. Tava nublado, tava fechado. Eu digo, eu não acredito que não tem lua no dia da cavalgada da lua cheia. Mas tudo bem. A cavalgada foi maravilhosa, foi sensacional. Nós juntamos tanta gente. É assim, é um ambiente de integração. Aí volta para a propriedade, onde tinha uma janta, um carreteiro maravilhoso feito, esperando por todo mundo. Aí o pessoal todo conversa, troca histórias, ideias, fogueira, né? Aqueles cavalos maravilhosos. É tradição. Porto Alegre tem. E a ideia deles lá na Cabanha La Paloma é manter e fazer no mínimo de 3 em 3 meses uma cavalgada da lua cheia. A gente tem que rezar para ter lua no dia. Tá? Porque é meio frustrante. Eu me senti meio frustrada no sentido da lua. Da lua. Da lua. Né? Eu até brinquei com o Felipe da minha equipe. Eu digo, porra, Felipe, nós vamos ter que dar um jeito de botar uma lua nesse céu aí, porque propaganda é enganosa isso. Cavalgada da lua cheia sem lua cheia, né? Mas estava na data certa. Fazer o quê? Acontece. Faz parte. É. Assim como você resgatou essa cavalgada da lua cheia, você também resgatou, voltando a falar de acampamento Farroupilha, o turismo de galpão neste ano. Sim. Que também não acontecia há muitos anos. Sim, isso quando eu assumi na época a secretaria, eu tive a preocupação de chamar o único secretário de turismo que Porto Alegre já teve, que é o Luiz Fernando Moraes. Ele foi secretário durante 8 anos, 10 anos, se eu não me engano. Quem acabou com a Secretaria de Turismo foi o Nelson Marquesan, prefeito, né, num erro tremendo. Porque Porto Alegre precisa de uma Secretaria de Turismo, deixar isso bem claro, né, precisa. Turismo é uma área estratégica que tem que ter independência de gestão. Mas, enfim, como a gente não tem lá atrás dos tempos da Epatur, onde isso era meio que tocado totalmente pela iniciativa, era um escritório de turismo que Porto Alegre funcionava muito bem, que é outra coisa que daquelas que não dá para entender porque que se desmonta e não se cria nada num lugar que seja equivalente. Mas chamei ele para conversar, quis ouvir tudo que ele tinha de experiência, de memória, de lembrança, e perguntei para ele se tu pudesse refazer algum projeto
ou deixar alguma coisa que tu não fez para mim, o que tu faria? Ele me falou da cavalgada da lua cheia. Ele me falou do turismo de galpão, que eu me abracei. E ele falou do projeto dos bondes, que infelizmente é caro, mas alguém vai ter que fazer, porque é sensacional. Tu reativa uma linha de bonde no centro histórico, tá? E ali nós ficamos um tempão conversando. E aí quando ele me disse, turismo de galpão, tu leva o turista para dentro do galpão, para dentro do piquete no acampamento Farroupilha, que geralmente é uma coisa mais restrita a quem é do piquete, e tu faz essa pessoa experienciar, né, ter uma vivência dentro do tradicionalismo do churrasco e da cultura gaúcha. E eu achei fantástico, né? Esse ano, em parceria com a secretária Liliana Cardoso, ela fez o chamamento dos piquetes interessados em participar. A gente cadastrou vários piquetes. Ficaram vários piquetes fora da fila, né? Porque tinha uma limitação financeira, né, que a gente tem que dar um auxílio para os piquetes. Mas eu acho que esse ano vai aumentar, vai crescer esse projeto. Porque é muito interessante tu entrar para dentro de um piquete, aprender a fazer um carreteiro, aprender a fazer um laço de lenço, aprender a fazer um chimarrão. Café de cambona. Café de cambona. Diz que a oficina de bolinho de chuva foi um sucesso. Né? Eu mesmo provei, estava uma delícia. Todo mundo queria. Oficina de declamação, tinha de dança gaúcha. Isso é muito legal, porque aí tu recebe, tu coloca alguns guias em horários determinados dentro do parque a fazer um tour e explicar a história da Revolução Farroupilha e o motivo pelo qual a gente comemora o acampamento Farroupilha, a história do acampamento. Isso é um ativo. Mas um ativo a mais é tu fazer o guia, ainda levar as pessoas para conhecer essas experiências imersivas na nossa cultura e na nossa gastronomia dentro do acampamento Farroupilha. E foi isso que a gente fez. E foi um sucesso. Foi incrível. Foi muito legal. O turista poder, não vou dizer só o turista, né? O próprio porto-alegrense, Sim, né? Poder experienciar isso aí. Eu falo até das gerações mais novas, a gente poder transmitir isso para eles, apresentar para eles. E o próprio turista que chega e ele tem motivos para conhecer, ele tem oportunidade de conhecer. Não é simplesmente ele chega aqui, pega um Uber, chega lá, toma uma cerveja, come uma carne e vai embora. Não, ele consegue entender um pouco da nossa cultura, internalizar aquilo e sair como um embaixador a divulgar. E dizer, olha, cara, fui lá no Rio Grande do Sul, é muito legal. E o ano que vem voltar e trazer mais. Trazer dois, três amigos. Com certeza. É isso. Aí uma das coisas que eu deixei pendente aqui, que eu disse que tinha uma das coisas que ainda estavam sendo entregues para a área rural, né? Antes de deixar de ser secretária, eu deixei firmado um termo de cooperação junto com o secretário de Mobilidade Urbana, né? O Matheus Aires, no sentido de que eles fazem as placas hoje, né? Eles colocam e fazem, eles confeccionam as placas de turismo de Porto Alegre. Então, nós fizemos ali uma lista que foi organizada junto com o pessoal da Associação dos Caminhos Rurais de Porto Alegre, de todos os locais de Porto Alegre que precisam ter as placas de sinalização da área rural e dos ativos da área rural. Também do polo cervejeiro no 4º distrito. Nós fizemos esse termo e aí, conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana vai conseguindo encaixar na produção deles normal de placas, eles vão fazendo as placas e vão instalando, vão fazendo e vão instalando. Isso deve ter começado agora no final de dezembro, deve se prolongar. A minha combinação com ele é que até março as placas da área rural estariam todas colocadas e aí, de março em diante, começaria a colocação das placas do nosso polo cervejeiro. Tá? Porque a gente precisa sinalizar o turismo, né? A gente precisa saber para onde está indo. Eu errei, né? Estamos sem bateria, precisa saber sinalizar. Será que é aqui mesmo, né? E nós temos um outro projeto, que esse aí eu vou tocar também como vereadora, que é o projeto da Rota Cervejeira, que já está na Câmara de Vereadores para ser votado como projeto de lei, assim como a volta do Fundo Municipal do Turismo, que nós também vamos votar agora, na sequência, assim que começar a ter os serviços, para o turismo ter recurso. Está na Câmara já o projeto para votar. E, por fim, nós temos aí toda a legislação que regra os apoios que a gente pode dar para fomentar a economia criativa em Porto Alegre. Tudo isso passa pela Câmara de Vereadores. Que legal. É bastante coisa. Vou coisa. ficar muito feliz de votar todos esses projetos.
Que bom. E vão a passar. gente- São importantes. Com certeza. E vão passar. E a gente vão torce passar. É pra que impossível passe. esses projetos não passarem visando o futuro da cidade, né? Com Se certeza. tiver um político com o mínimo de cérebro e que pense na cidade, vai votar, né? A favor. Ah, mas tem uns aí que eu vou te dizer, né? É É melhor simples. nós nem falar deles, Mas que senão já nós que vamos nós arrumar, senão nós vamos arrumar treta. Já que nós estamos entrando nesta pauta, Fernanda, quais são suas expectativas para essa eleição? A gente está no ano de eleição. Meu Quais são Deus. suas expectativas? Cada eleição é uma eleição, Copa do Mundo né? e eleição, né? É complexo, porque cada eleição é completamente diferente da outra. Eu já concorri 2 vezes a deputada estadual por micropartidos. E as 2 vezes eu bati na trave. Sendo que a última vez eu só não me elegi deputada estadual porque o partido, então, PSC, Partido Social Cristão, não fez quociente eleitoral. Sim. Tá? Eu não fiquei nem de suplente com mais de 22 mil votos. Que foi absolutamente triste. Aí, inclusive, o partido nem existe mais, né? A primeira vez que eu concorri a deputada estadual foi pelo Novo, onde eu bati na trave por uma diferença mínima e quem entrou de segundo deputado foi o Giuseppe Riesgo, lá de Santa Maria. Porque como eu não tinha dinheiro para fazer campanha, eu não pisei em Santa Maria. E quando abriram as urnas, eu vou dizer para vocês, faltava 15 minutos para terminar a eleição e nós estava aqui, ó, empatado. Abriram as urnas de Santa Maria, o Giuseppe passou na minha frente. Eu fiz uma campanha ridiculamente barata, com menos de 10 mil reais, Baratíssimo. para deputada estadual. Baratíssimo. Se eu tivesse tido 100 mil reais, que é menos do que se coloca numa campanha de vereador, Sim. eu tinha sido eleita deputada estadual. Mas são lições que a gente aprende, né? Enfim, não entrei. Então, eu já tive 2 vezes essa experiência de quase ser deputada. E dessa vez eu vou pular um degrau, porque eu vou de vereadora para deputada federal. Vou concorrer a deputada federal, a convite do meu querido deputado federal, o Biratã Sanderson, que eu considero das pessoas mais sérias, mais comprometidas com a verdade, mais dedicadas do Congresso Nacional e pessoa de absoluta lealdade, seriedade. Só tenho palavras boas para dirigir a esse deputado que dedica a vida dele a fazer o melhor que pode pelo Rio Grande do Sul. Ele é da Polícia Federal, cujo foco é combate à corrupção, ao crime organizado, ao narcoterrorismo, ao tráfico de pessoas. E esse homem é pré-candidato a senador pelo meu partido PL. A pedido do Bolsonaro, nós teremos um candidato 222 ao Senado. E como ele sempre trabalhou muito perto de mim, a gente sempre se ajudou muito. E ele me disse, se eu for a senador, tu tem que vir a federal. E eu, meu Deus, tava tudo organizadinho, né? Tava tudo organizado, era uma dobradinha. Eu ia estadual, ele ia federal, a gente já tinha meio que combinado os municípios, as pessoas que iam trabalhar pra gente e tal. Ele, não, eu vou concorrer a senador, eu sou pré-candidato a senado, a pedido, missão dada pelo presidente Bolsonaro, e tu vem e concorre a federal. Eu digo, bom, é um baita desafio, mas vamos agarrar isso com unhas e dentes, porque hoje dentro do PL, não querendo desprezar nenhuma das minhas colegas concorrentes, mas entre as mulheres candidatas do PL, eu sou a que tem mais chance de eleição. E eu acho que uma campanha bem feita, estruturada, com recurso, óbvio, ninguém faz campanha sem dinheiro. Sim, Né? sabemos. Que tu não saia por aí dispersando recurso, trabalhando em 497 municípios, que não é assim que funciona, com uma boa rede social, as chances estão dadas. Muita gente conhece meu trabalho, muita gente confia na seriedade daquilo que eu defendo, sabem que eu tenho a coragem necessária para enfrentar o sistema em Brasília, que eu digo o que tem que ser dito e muitas vezes digo aquilo que as pessoas gostariam de dizer e tem medo. Eu não tenho, eu falo e eu faço. E vamos em frente, porque o céu é o limite para quem tem vontade, para quem corre por gosto, não cansa. Tá aí, é um desafio. A gente tem apoio, eu estou ao lado de pessoas extremamente competentes e que confiam no meu trabalho. A gente tem gente aí espalhada pelos municípios se oferecendo como voluntário para estruturar comitê, para estruturar campanha, sabe? Gente voluntária mesmo, assim, 0 pila, que acredita, que tem convicção de que eu preciso estar em Brasília. E eu não vou decepcionar elas. Vamos em frente, Cris. Eu acho que
essa sua trajetória, desde como você entrou na política e tudo que você fez enquanto esteve e estar política, em cargos políticos, eu acho que isso já mostra o que você ainda pode fazer pelo estado do Rio Grande do Sul. É isso, eu acho que o desafio de Brasília, mais do que nunca, passa pela gente ter uma restauração das relações institucionais entre os três poderes, que estão totalmente destruídas. Tá? A gente precisa ter este equilíbrio de volta, a gente precisa ter justiça de fato no Brasil, leis iguais para todos, julgamentos justos e transparentes, o fim da ditadura que nós estamos vivendo. É inadmissível um Brasil que se diz uma democracia ter presos políticos, ter exilados políticos e ter perseguidos políticos. E nós temos todos esses. Check it 3 vezes na lista. Tá? Hoje o mundo todo está vendo a bandalheira feita em relação ao Banco Master por políticos, empresários e ministros do STF, num dos maiores escândalos de corrupção que deixa o Petrolão e o Lava Jato no chinelo, e ainda tem muita coisa para vir à tona. E esse tipo de coisa não pode ser o que move todos os dias as manchetes do nosso país. Porque a gente está numa degradação moral, num nível de corrupção nunca visto antes, e só tem um jeito de mudar isso. Se tu acabar com a impunidade no Brasil. Tu precisa de uma reforma judiciária, tu precisa de uma reforma do Código Penal, tu precisa que presos cumpram pena e que pessoas que foram pegas roubando bilhões sejam presas. Corrupção é crime hediondo, porque esse dinheiro que tu tira, ele sai da saúde, onde as pessoas morrem na fila do SUS. Ele sai da segurança pública, onde as pessoas morrem por falta de segurança. Esse dinheiro sai das escolas. Quem vai pagar o rombo do Banco Master e de todo o prejuízo que ele trouxe para o sistema financeiro do país? Os mesmos que vão pagar pelo rombo do INSS, pelo desvio dos velhinhos e dos trabalhadores. Nós. Isso está errado. Está errado. O Brasil está vivendo o mundo invertido. Aqui, crime compensa, bandido é tratado como rei, e essa corrupção faz com que a maioria das pessoas se sinta desesperançada, oprimida e sem nenhum tipo de incentivo para acordar cedo e trabalhar duro de manhã. Ainda por cima com 90 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio. A classe produtiva, desde o MEI, o pipoqueiro da rua, carrega esse mastodonte nas costas, que só cobra mais imposto todos os dias para poder roubar e desviar. Então, a gente precisa passar esse Brasil a limpo, e ele passa pelas urnas em 2026. E a gente eleger senadores ficha limpa, deputados federais realmente comprometidos em explodir esse sistema podre lá em Brasília, que não negociem posições e nem voto. Deputados estaduais comprometidos com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, governadores que realmente entendam o que os estados precisam. E um presidente da República que represente tudo isso que nós queremos e que trabalhe incansavelmente contra a corrupção e a injustiça que estão no Brasil. E quem criticar o governo Bolsonaro, 4 aninhos de governo Bolsonaro, deixou o caixa cheio de dinheiro, Cris. É verdade. Acabou quase com o desemprego, André. Fomentou o Brasil em plena pandemia. Imagina a pandemia na mão do PT. Não tinha acabado o Brasil, tinha acabado. A gente já está pior do que a gente está hoje. Tá? 4 anos de governo decente, em mais de 30 anos de governo de esquerda e extrema esquerda, desde Fernando Henrique Cardoso. Então, lavem a boca para falar contra o governo Bolsonaro, porque foi o único governo que prestou nesse país em 3 décadas. E nós precisamos, no mínimo, de uns 16 anos de governo de direita liberal conservadora para colocar o Brasil nos trilhos. Para acabar com o estrago que foi feito. E, de fato, reconstruir o Brasil. Não é esse slogan ridículo aí do desgoverno Lula? Reconstruir o Brasil? Não, eles só reconstruíram os esquemas deles de corrupção. Porque o Brasil estava indo muito bem, obrigado. Se a gente tivesse tido uma reeleição do governo Bolsonaro com o Paulo Guedes e com o Tarcísio de Freitas na infraestrutura e o Paulo Guedes na economia, meu Deus,
o Brasil estava decolando. É verdade. É verdade. Tá? Mas eles conseguiram torrar o nosso dinheiro, roubar como nunca roubaram antes, bater todos os recordes de corrupção e nos deixar com uma dívida trilionária. Esse é o desgoverno do PT. E ainda tem gente que acredita. Ainda tem gente disposta a apostar nisso. O próprio Lula diz, se o Brasil melhorar, se o brasileiro melhorar financeiramente, estudar um pouquinho mais, já não vota neles. O que você espera de um presidente que diz isso num discurso? Que ele vá fomentar a ignorância e a miséria, porque é disso que ele precisa para ser reeleito. Um governo que precisa da população pobre e miserável para se manter no poder, precisa ser extirpado do poder no voto. Sem mais. É isso. Não tem saída para o Brasil na mão dessa esquerda devastadora que está aí roubando todos os dias. Não tem. E que acabou com a América Latina, né? Eles estão sendo varridos, graças a Deus, estão sendo varridos na América Latina. É isso. O Foro de São Graças Paulo a está Deus. indo para... De onde nunca deveria ter saído, do esgoto. É verdade, Uhum. é verdade. Que vão e não voltem nunca mais. Mas como é bom a gente ter políticos, ou pessoas na política que pensem de uma forma que querem fomentar esse país, querem melhorar, acabar com a corrupção, minimizar a corrupção e, enfim, e trabalhar pelo país, né? É isso. Eu acho que é importante a gente, nessa eleição este ano, estar nas nossas mãos, né? Como Tá nas sempre nossas esteve. mãos. Então a gente tem que estude, pesquise, né? Quem são os seus candidatos, conheçam, Cris, vão ler. eu preciso dar um recado aqui, que agora que tu Fica falou à é uma coisa vontade. muito importante. Muita gente desacredita do nosso sistema eleitoral. Por N motivos. Muita gente deixa de votar porque desacredita no nosso sistema eleitoral. Infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, que deveria ser o guardião da credibilidade das urnas e da eleição, deveria dar todos os motivos e as condições necessárias para que todos os brasileiros não pestanejassem em confiar no sistema eleitoral. Mas eles não fazem isso. Eles só repetem a mesma coisa de sempre e as pessoas continuam tendo suas dúvidas e suas suspeitas. Eu digo o seguinte, tu que está em casa, que diz, eu não vou votar porque não adianta, repensa a tua postura, porque a esquerda militante jamais vai deixar de votar. E se hoje a gente tem representantes que não prestam e que são extremamente nocivos para a sociedade, vocês saibam que as pessoas que votaram neles não vão ficar em casa no final de semana da eleição, não vão para a praia no final da semana da eleição e não vão dizer que as urnas não funcionam. Elas vão lá e vão votar nos candidatos delas. Então, o mínimo que você tem que fazer é votar na eleição, porque tu não tem nada a perder. Quanto mais gente votar, mais difícil é ter resultados estranhos. Por que que eu digo isso? Porque o quociente eleitoral, que muita gente não entende, ele é só um número de votos válidos, Cris. Ou seja, não importa se uma cidade tem 100 mil eleitores, se só 50 mil vão votar, aquele é o quociente eleitoral, ele cai pela metade. E o que que isso significa? Que tu vai precisar de metade dos votos para eleger alguém. Então, um candidato muito ruim, de extrema esquerda, que não tem nenhuma representação de fato no município, ele pode ser eleito com a metade dos votos que ele precisaria, porque as pessoas não foram votar. A última eleição em Porto Alegre, 403 mil pessoas não foram votar. Meu É Deus. muita gente. Mais do que as que votaram no prefeito. Aconteceu isso em Novo Hamburgo, aconteceu isso em Caxias, aconteceu isso em São Leopoldo. E as pessoas depois reclamam, eu não queria esse prefeito. Vai votar. Não tem outra opção. Tem que fazer a tua escolha. É um sacrifício? É uma dúvida? Não importa. Porque se todos os brasileiros comparecerem às urnas, o quociente eleitoral sobe e a quantidade de votos sobe. Isso significa que fica mais difícil candidato ruim ser eleito. E é isso que importa. Tá? O teu voto não dado faz o do outro valer dobrado. Isso é alguma coisa que tu tem que passar adiante. Não deixa ninguém em casa no dia da eleição. Recado dado, né? Que baita recado dado, hein? Eu acho que é
Utilidade pública. Utilidade Exatamente. Utilidade Utilidade pública. pública. É isso aí, é isso. utilidade pública. Eu acho que é isso, né? O nosso podcast aqui, A Voz do Churrasco, a gente fala de capacitação, educação para o ecossistema do churrasco. Um programa como esse nada mais é do que educativo, é utilidade pública, a gente entender, né? A gente tem audiência no Brasil inteiro, mas para os gaúchos, para os porto-alegrenses, é muito importante saber o que tem sido feito aqui pelos nossos políticos, quem apoia o nosso ecossistema, como você tem apoiado, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente deixar claro aqui para todo mundo. E é isso, né? Que 2026 seja diferente. Como diz o Thales Gomes e o Tarcísio, precisamos mudar o CEO do Brasil. Com certeza. Precisamos Com mudar certeza. o CEO do Brasil, né? Está na hora de mudar o CEO. Vai mudar, esse ano não tem Contem volta. comigo Esse ano em não tudo tem que volta. for necessário. Conta Admiro conosco. muito o trabalho de vocês. Vocês são porta-vozes do ecossistema do churrasco e fazem um trabalho fantástico. E a gente torce muito que esse ecossistema cresça cada vez mais, gere emprego, gere renda, ultrapasse as nossas fronteiras e leve adiante a voz do churrasco para o Brasil afora. É isso aí, da capital mundial do churrasco para o Brasil. Exato. E que a gente consiga trazer cada vez mais turistas, que a gente consiga fomentar esse ecossistema e conte conosco. A Voz do Churrasco está aqui para ajudar, para divulgar, para limpar esse sistema aí, deixar os que merecem trabalhar em prol. E para divulgar todos os trabalhos prestados aí pela nossa população, pelo estado, pela cidade. Isso é fundamental que a gente possa mostrar para as pessoas o que está sendo feito. Quem for do turismo, quem for de eventos, quem for do churrasco e quem for do resto também. Conta comigo na Câmara de Vereadores, lá no gabinete Fernanda Bart. É só aparecer, leva a tua ideia, leva teu projeto e nós vamos conversar. Cafezinho lá, né? Cafézinho. Aí um É chimarrão. isso aí. André, Papo, hein, Cristiane? então, né? Mais de 1 hora de programa, mas um papo... Aqueles programas que o programa todo é um corte. É verdade. Então, não Mas dá muito pra- legal poder divulgar esses projetos, saber que as pessoas conhecerem um pouco dos nossos governantes, né, daqueles que regem a nossa cidade, os nossos estados, e poder dar essa opção deles escolherem de forma consciente. Acho que esse que hoje um resumo do que passamos aqui, né, foi e trazer essas utilidades públicas de conhecimento para eles que talvez não É saibam isso, disso. né? Então, se você tem ideias, aí tá aí o convite para ir lá apresentar para Portas abertas. portas abertas lá no gabinete da vereadora Fernanda Bart. Isso aí. Fernanda, muito obrigada pelo seu tempo. Onde as pessoas te acham na rede social vai estar aqui embaixo. Sim, @fefebart no Instagram, @fernandabart no Twitter, são as duas redes que eu mais uso. Perfeito. Então, sigam, acompanhem, compartilhem e faça o mesmo aqui com a Voz do Churrasco. Você ficou até agora, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, encaminhe para o maior número de pessoas para que a gente possa seguir aí fazendo esse trabalho como a gente está fazendo há 2 anos, não é isso, André? Isso aí mesmo, é isso aí. Presente. Temos presente, claro. Meu Deus. Eu ia falar mais, esqueceu? Tem geleia de pimenta aqui, senão eu vou ter que enxertar aqui. Se não tiver, eu pego do cenário. Que tem Se não- aqui? Ó, vamos lá, vamos fazer um merchan aqui, ó. Ó, essa erva é a mate que eu de tomo já. Essa é espetacular. É. Essa é. Geleia de É de pimenta. pimenta. Ó, geleia de pimenta. Essa daqui vai lá em casa, que é uma velocidade que tu não tem ideia. E a melhor farofa de cebola do mundo, de comer de colher. Aliás, tem o selo, né? Tem. Da Tem o capital mundial do churrasco. Primeiro produto com selo. mais uma coisa Tem aqui um que eu não cartãozinho sei do o que Asiana. Ah, Melhor restaurante é asiático verdade. do sul do Brasil. É verdade. Um beijão pro proprietário, que tem aí não só um restaurante delicioso, mas muito bem decorado. Não, lindíssimo. E o Asiana, muitas pessoas perguntam, né? Por que um restaurante asiático tá fazendo num podcast de churrasco? Porque nada mais, eles apoiam a gastronomia, É isso. né? Então, e aqui nós falamos de ecossistema e é isso. Vamos agradecer Vamos as aproveitando, marcas. né? Quais são as marcas, André? É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher. Yeah. Zinho com a linha Todo Churrasco, primeiro pão diário do Brasil e líder de mercado. Cada vez mais próximo dos gaúchos. Barão Erva Mate Chá, sempre ao lado do gaúcho, há mais de 70 anos. Borrússia, frigorífico feito pela nossa gente. Share, líder mundial em churrasqueiras e parrijas. Há quase 50 anos, levando a cultura do churrasco para o mundo, em 92 países. É isso aí. GR, assessoria jurídica e financeira. São mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil. Você que tiver algum problema jurídico ou financeiro, entre em contato com eles no Instagram e também vai estar aqui o @, deles. Eles vão resolver para vocês. Asiana, Lenscorp Marketing Digital, Marcelo Bolinha, Dom Cássio Selaimen, Red Bull, Facapcor, Seguros e Consórcios.
Faltou alguém. Tudo isso sendo gravado aqui nos estúdios Combo. É isso aí. Nos sigam, deixem o seu comentário no YouTube, no Instagram, no Spotify também. Você que não consegue assistir, vai ouvindo no carro, vai ouvir na academia, ou tá no carro, no trajeto para casa, para o trabalho, é bacana. Conhecimento nunca é demais. É isso aí, um grande abraço e até o próximo.